Os outros planos espirituais sentirão os efeitos de uma guerra nuclear. Há como evitar ou minimizar o sofrimento por ocasião de um resgate kármico, fazendo-se boas ações ou caridade? Bom, dividir essa pergunta em duas também, tá? Professor, os outros planos espirituais sentiriam os efeitos das guerras nucleares ou da explosão de armas nucleares? Bom, veja bem, uma explosão nuclear, ela afeta sim, ela perturba bastante o corpo espiritual. O corpo espiritual, veja bem, vamos supor que uma pessoa, ela está bem no centro de uma explosão nuclear. Ela sofre essa explosão nuclear, seu corpo é totalmente despedaçado e desintegrado. E como é que fica o seu espírito? Seu espírito sofre sim muitas desestruturações que após a morte serão levadas aos hospitais espirituais, elas são resgatadas pelo plano espiritual, levadas nas cidades astrais e lá ficarão nos hospitais sendo trabalhadas e curadas com alta tecnologia do mundo superior para reestruturar, né, o corpo astral que ficou também muito perturbado pela ação de armas deste calibre. Tá, ok? É muito diferente de apenas um tiro, a pessoa morre com um tiro. Mas uma desintegração nuclear, quando se você está no centro da explosão, se você está bem ali naquele foco da explosão, onde a temperatura chega a milhões de graus centígrados, sem dúvida nenhuma ela afeta sim o corpo astral, mas não a ponto de destruir totalmente o corpo astral, né? Porque o espírito, né, ele carrega vários corpos, né? A consciência tem várias vestimentas, ok? E a vestimenta astral, ela é muito maleável e ela pode ser consertada assim, depois de um tempo, pelos engenheiros siderais ou você pode chamar de médicos espirituais, né? Que usando de vasta tecnologia a seu serviço, corrige os defeitos do corpo espiritual. Agora, o que você fala dos planos astrais, aí é diferente, porque os planos astrais, a cidade Nosso Lar, por exemplo, que está muito alta, ela está mais ou menos a 500 quilômetros de altura, praticamente fora da atmosfera terrestre. Tá? E as armas nucleares, elas são programadas para serem detonadas, as mais modernas hoje, a cerca de 2.000 metros de altura, tá? Sobre uma cidade, sobre um alvo específico. Então, ela explode muito longe daqueles níveis astrais, das cidades astrais. Então, certamente, né, elas não afetariam diretamente o plano astral, ok? As cidades astrais. Agora, centros umbralinos, né, todas essas cidades, porque fica na superfície terrestre. Mas os alvos serão grandes cidades, os alvos serão grandes alvos estratégicos, né? E as cidades umbralinas, os centros umbralinos estão distantes, né? Estão na superfície terrestre, mas estão distantes de grandes cidades, né? Embora muitas almas, muitos espíritos vagueiam pelas grandes cidades, né? Então, afeta sim, mas não a cidade lá em cima, lá no alto, quem está lá naqueles planos superiores, que é muito mais acima da atmosfera terrestre, ok? Porque é só você pensar, né, que o Sol, por exemplo, o que é o Sol? O Sol são milhões de bombas atômicas explodindo a cada segundo, né? E mandando energia e radiação para o espaço de todas as categorias. E isso não está afetando as cidades astrais, né? Mesmo que o Sol esteja longe, mas a radiação chega com bastante intensidade, mas o plano, as cidades têm proteção. As cidades criam cúpulas específicas para proteger as cidades astrais dessa radiação, que seria perniciosa ao espírito ou toda a estrutura montada nesses planos superiores de formas de vida nessas dimensões. Tá? Então é bem por aí, ok?